Bem, nós vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 12 e nós vamos estudar através do versículo 2. Eu espero também ir até Salmos capítulo 1. É um privilégio para mim estar aqui esta manhã e o meu coração está cheio de alegria. Eu estou lutando um pouquinho com a respiração, mas o meu coração está cheio de alegria. Verdadeiramente. Que dia feliz. Agora, sempre que nós falarmos a respeito de santidade, crescimento em santidade, disciplinas espirituais, muitas vezes nós vamos notar uma inclinação da cabeça. A cabeça vai descer, cair, porque as pessoas estão muito conscientes de que não se dedicaram às devoções como elas deveriam se dedicar no dia a dia. Elas vão perceber que não cresceram como deveriam e que algo está faltando nelas. Em alguma medida, elas têm um senso que elas falharam. Não importa quão espiritual seja qualquer pessoa, qualquer homem, não importa quanto eles tenham crescido em Cristo. Sempre que eu ensino sobre disciplinas espirituais ou sobre a necessidade de ler, estudar a palavra ou orar, eu sempre quero que você mantenha isso aqui em mente. As misericórdias se renovam todas as manhãs. Eu caminho com o Senhor há quase 35 anos. Esse é o meu texto. Não há papel suficiente no mundo, há árvores suficientes para cortar e escrever. Quantas vezes eu falei com Deus, com o Senhor? Quantas vezes eu me desviei, extraviei? Misericórdias novas todas as manhãs. Às vezes eu realmente fiz coisas que desde o perdão de Deus, a tal ponto eu quase senti que Deus estava errado, muito errado. Você não pode fazer isso. Seria errado Ele me perdoar tantas vezes quanto Ele me perdoou, aceitar que Cristo morreu no meu lugar. Que coisa maravilhosa de realmente entrar por uma porta onde o amor é realmente incondicional. E você diz, irmão Paul, você fala dessa maneira que as pessoas andam livres, soltas? Não, o amor incondicional de Deus vai levá-lo muito mais longe, muito mais rápido do que os homens. Como você pode me amar tanto? É mistério das eras. Como você pode me amar assim? Então, nós falamos sobre oração. Eu sei que você pode estar pensando, você sabe, cara, minha falta de devoção é evidente. Eu não oro como deveria. Conversamos sobre ler a palavra, minha falta de devoção. Eu não leio como eu deveria ler. Mas o que eu não quero que você faça é que eu não quero que você se sente aí e pense no seu passado. Eu quero que você pense no agora. Eu quero que você pense em se levantar agora e buscar a obediência a Deus em sua força. E toda vez que você falhar com Deus, eu quero que você volte à mesma coisa, que Cristo morreu no Calvário para que as suas misericórdias se renovem a cada manhã, todas as manhãs. Você entende aqui uma das coisas que o diabo sempre fará e pode dizer, ouvir a voz dele quando peca? Ele vai dizer para você fugir. Fugir. E se você pensar em não fugir, ele vai falar que você é um hipócrita, muito hipócrita. Ontem, Paul, você pecou, vai. O que Deus iria querer com alguém como você, Paul? Então você tem isso. Eu chamo isso de uma mentalidade de hóquei, na qual, quando você pecar, você vai se sentir na área do pênalti, por pelo menos vários dias, dependendo da magnitude do pecado. Não pense em levantar a cabeça. Depois de um tempo, você fez um certo grau, depois de um certo tempo se lamentando, então sim, você pode voltar. Mas eu estou de olho em você. Deus nunca ensina ou fala assim. Deus virá até você e lhe dirá que você pecou. E ele dirá isso tão claramente que ele literalmente vai partir o seu coração em dois. Mas se é a voz de Deus, ele sempre volta e diz, agora volte para mim. Volte para mim. Corra. Corra para mim. Eu pequei. Eu não posso correr para ele. Você pecou, você deve correr para ele. Entende? E faça isso rapidamente, depressa,
antes que ele chegue até você, porque ele já começou a correr, andar, enfim, e ver. É por isso, estou tão feliz que a minha segurança não depende da minha vida devocional. Eu estou tão feliz que a minha salvação não depende das coisas mais espirituais, nem um segundo que eu já tive, porque não seria suficiente para me salvar, para me manter. Mas o sangue dele, o sangue dele fará isso. Fará. É incrível. Tudo bem, agora vamos chegar ao meu texto, eu prometo. Mas não é incrível que o apóstolo Paulo, tão devoto há tantos anos, tanta dificuldade, tanta devoção, o apóstolo Paulo foi para o céu pela mesma razão do ladrão, o assassino, bandido, pendurado em uma árvore. Algumas pessoas ficam bravas com isso, eu realmente gosto disso porque se fosse de outra forma, outra maneira, eu não iria para o céu, eu não teria confiança no céu. Um dia, andando pelo céu, pelo reino, eu não vou correr até você e depois ligar para um monte de gente e dizer: "Hey, aqui, eu quero dizer todas essas coisas maravilhosas que o Sam fez por Jesus, para glorificar a Jesus." Não é isso que eu vou fazer. Eu vou agarrar Sam e depois vou dizer: "Ei, pessoal, vem aqui, vou lhe contar tudo o que Jesus fez por Sam." Veja a diferença. Eu não preciso de um outro argumento. Eu nunca vou precisar. Eu não preciso de outro pedido. É o suficiente que Jesus morreu e que ele morreu por mim. Então, toda vez que você fala sobre Jesus, você chora. Você não pode viver por muito tempo e ver tanta fidelidade, tanta misericórdia, tanto amor incondicional, sem que isso quebrante o seu coração toda vez que você abrir a boca. Bem, vamos ao nosso texto. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, vamos revisar. Paulo está pedindo que nós façamos a melhor coisa que uma pessoa pode fazer, que é dar um sacrifício maior. É possível oferecermos nossas vidas, você oferecer sua vida, a vida que você tem para Deus. Tudo, sua vida toda para Deus, e é isso que ele está pedindo para você venha fazer. Mas então ele te dá um ótimo motivo, as misericórdias de Deus, e é sobre isso que eu tenho pregado. Na verdade, eu tenho pregado sobre esse texto, o meu texto, as misericórdias de Deus. Elas são a coisa que nos motiva, o motivo que nos motiva. As misericórdias são evidentes, mais evidentes na cruz do Calvário. Então, enquanto continuamos, seguimos através da nossa vida, do nosso fracasso, da nossa fraqueza, nós enxergamos que o poder demonstrado na cruz aumenta-se, amplia-se repetidamente de novo, para dar nossas vidas por causa dele, por causa da vontade dele, por causa da sua bondade. Nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo, um sacrifício aceitável a Deus, e isso é uma coisa muito espiritual. Nós podemos ver aqui também a nova tradução americana diz o seu serviço espiritual, culto espiritual de adoração. A palavra também pode ser traduzida culto razoável de adoração. Como eu cheguei a esse texto sabendo que este mundo de hoje em dia está cheio de muitos homens que pedem devoção absoluta em diversos cultos por aí. Eu quero que você saiba que nunca é razoável dar a sua vida a um homem, algum estoque de vida para as pessoas, ou uma coisa que se chama igreja. Mas é sempre razoável se entregar a Cristo, oferecer-se a Deus. Agora, eu desejo
ver de uma forma mais ampla esse texto, no versículo 1, ele está nos chamando para oferecer nossas vidas como sacrifício vivo, e ele nos diz que o sacrifício tem que ser um sacrifício santo, vivo. Mas então, no versículo 2, ele nos diz como nós podemos preparar esse sacrifício, como nós podemos crescer na graça transformadora para que nós possamos ser aceitáveis a Deus, para que possamos agradar a Deus, e então depois de se conformar à imagem de Cristo, nesse assunto, ele continua. Como devemos servi-lo? E se você notar, perceber, ele começa a falar a respeito da igreja. Nós o servimos no contexto do povo de Deus. Agora, a maioria de vocês sabe o quanto eu me sinto em relação à família. Como nós devemos fazer o que a Bíblia ordena em relação à família, mas eu quero pregar contra isso por um momento. Essa ideia de que você fez tudo o que deveria fazer como cristão só porque você estuda em casa e faz um bom trabalho na sua família, porque isso não é o suficiente. Você é chamado para fazer um bom trabalho e sua família a obedecer todos os comandos que Deus lhe dá em relação à família. Os homens de Deus não podem parar por aí. Se isso acontecer, algo é muito errado, porque ele vai imediatamente agora ao culto entre o povo de Deus, identificando o seu dom espiritual, crescendo em seu dom espiritual e ministrando de acordo com esse dom espiritual dentro do corpo de Cristo. E ele não está falando a respeito de alguns corpos universais, visíveis, sem nome, espalhados por aí. Ele está falando sobre uma congregação local, uma igreja local, onde a vara corrige no caminho em relação ao seu serviço, ao seu culto, e você está demonstrando que realmente está fazendo alguma coisa. É tão fácil amar o cenário geral, o grande cenário. É tão difícil servir indivíduos. Você entende? Muito importante. Agora vamos continuar e olhar para o texto aqui. Como nós preparamos tal sacrifício? Como nós podemos ser um sacrifício agradável a Deus? O versículo 2, não se conforme a este mundo. Então, começando, você precisa perceber algo antes de começar a fazer algo. Temos que olhar para o que não devemos fazer. Não importa quantas vezes eu tomo banho todos os dias, se depois eu continuo voltando para o mesmo lugar de sujeira, se eu continuar voltando para o mesmo buraco de lama logo após eu tomar o meu banho. Você precisa conhecer, saber de alguma coisa. Existem lugares aos quais você não pertence. Há coisas que você não deve fazer ou participar de coisas que você nem deve ouvir, coisas que não devem ser sequer mencionadas entre vocês. Você precisa entender isso, precisa haver um grau de separação. Por quê? Bem, antes de tudo, olhe o diabo como ele é um leão bramando, procurando a que ele possa tragar. Então, eu não tenho medo do diabo, você não sabe nada. Você nunca ouviu. Você não conhece nada. Essa boca do diabo é uma cova cheia de carne podre e ossos de homens mortos. Se você tivesse a metade do senso espiritual que você deveria ter, você ficaria aterrorizado com as mudanças no reino dele. Eu já ouvi derrubar homens e mulheres mais fortes do que aqueles para quem estou olhando neste exato momento. Há certas coisas que você precisa respeitar, temer. Você deveria ter medo do diabo. E após isso, não há apenas a influência do mundo em si. Paulo diz que, em relação a isso, em 1 Coríntios capítulo 15, fala lá algo que você não espera que ele fale. Ele disse que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas não apenas a ética deles estava sendo influenciada em Coríntios, por influências ímpias e antibíblicas, mas mesmo a sua doutrina, a sua maneira de pensar. E é aí que tudo começa. Tudo começa na mente. Deus disse, dúvidas. Deus disse que você tem certeza disso? Depois, há também uma desconfiança que nós deveríamos ter por nós mesmos. Eu ouvi um pai uma vez que era um homem incrível e que seu menino, tinha uns 15 ou 16 anos. Ele queria sair, fazer algo em algum lugar com uma jovem.
E ele disse, não, você não vai. Não, eu não acredito que você tenha... Não, você não deveria, neste caso, ir. Não, não. Um homem estava parado ouvindo e dizendo o que havia de errado, o que há de errado, não confia no seu filho? Por que não? Eu não confio no meu filho, eu não confio no pai dele. Você é muito confiante em si mesmo. Esperamos que apenas algumas falhas atinjam o seu pensamento. Eu não confio em mim. Conheça um pouco da minha fraqueza e mesmo que eu ainda não tenha experimentado, eu li as Escrituras e as Escrituras me falam da minha fraqueza. Há coisas que eu não farei, há lugares que eu não irei e há pessoas que não andarei com elas, eu não estarei com elas, elas não estarão comigo. Eu preciso, eu devo, é minha obrigação me proteger, proteger a mim mesmo. Agora vamos pular aqui o livro de Romanos e vamos para o livro de Salmos e vamos ver aqui o que nós temos no capítulo 1. Quão abençoado é o homem, bem-aventurado. Que palavra difícil, é muito difícil essa palavra. É tipo assim, é como um enorme saco ou recipiente, cheio de coisas que sai de lá, é como se fosse um relacionamento correto com Deus. Significa que você poderia ir, você poderia passar muitos dias apenas vendo o significado de ser abençoado, mas é como se alguém que está caminhando em um relacionamento correto com Deus, e esse alguém tem o favor de Deus, tem o cuidado de Deus, Deus está intimamente familiarizado com esse alguém, com essa pessoa, com todos os seus caminhos, orientando, protegendo acima, protegendo abaixo. O que é esse homem abençoado? Quão abençoado é o homem que não faz essas coisas? E que incrível. Normalmente, quando as pessoas falam sobre como posso ser abençoado, especialmente esses pregadores da TV sempre começam com o que você precisa fazer. O que você deve fazer realmente não importa se você não se apegar ao que você não deve fazer. Quão abençoado, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muitos eruditos hebreus acreditam que pode haver uma progressão, um crescimento aqui, mas nós temos que ter cuidado com as nuances. Então, quando você olha para ele, você não pode seguir o conselho dos ímpios. Isso está denotando, mostrando um conhecimento a respeito dos ímpios, vindo das pessoas más, influenciando você, está alinhando de um jeito que você está caminhando agora com eles e você está ouvindo os conselhos dos ímpios. Isso começa a ter um impacto. Diz que você não deve seguir o conselho dos ímpios e nem se manter no caminho dos ímpios, dos pecadores. Agora, o que você fez é que não está sendo mais influenciado, você adotou os seus caminhos, você se tornou um como eles. E então, aqui provavelmente está o cenário terrível, horrível, porque eu já vi isso antes, eu já vi muitas vezes. Você não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Então, primeiro, você sofre influência dos ímpios. Então, você vai adotar para você o caminho deles. Então, você vai se assentar com ele contra os piedosos. E você fala contra, você fala mal dos piedosos, você zomba dos piedosos. Eu vi isso acontecer em um seminário, eu fui a um seminário muito mais liberal do que os meus pastores poderiam imaginar, do que eu sabia. E quando eu cheguei lá, eu encontrei alguns homens jovens que, quando eles chegaram lá, eles acreditavam na Bíblia, saíam nas ruas testemunhando e todo esse tipo de coisa do tipo. E até o final dos seus 3 anos de seminário, eles já zombavam de tais coisas. Eles zombavam de pessoas que tentavam andar em piedade, zombavam daqueles que falavam do inferno e do céu. Por favor, o que você precisa entender é que hoje, agora, eu sou Paul, o idoso. Eu não sou mais um jovenzinho. Eu temo, eu respeito isso muito mais hoje em dia do que naquela época quando eu era um jovem. Eu tenho muito mais motivos para respeitar. Eu escolho os meus amigos com muito cuidado. Eu escolho o que eu assisto com muito cuidado, escolho o que eu escuto com muito cuidado, o que eu leio. Por quê? Pela preservação da minha alma. Isso é ouvir. Não se trata apenas de ir para o céu e receber uma recompensa. Esta é a diferença entre o céu e o inferno. Uma boa luta,
contra a influência ímpia. Portanto, antes de chegarmos ao versículo 2, onde ele se deleita na lei do Senhor, há coisas que ele não deve fazer aqui no Salmo 1. Ele não deveria fazer essas coisas. Você entende agora? Vamos voltar novamente, então, para Romanos. Não sejais conformados com este mundo. A ideia aqui é literalmente imaginar. Vamos exemplificar quando eu estava no Peru, fazíamos tijolos para as igrejas, para os edifícios, algumas coisas assim. E o que você faz quando isso acontece, é que nós temos algumas caixas e sobre essa caixa grande você coloca areia, molha, coloca mais um pouco de areia, então você coloca o barro também e pressiona. Você pressiona e depois aquilo vira tijolo endurecido. Que é incrível, você sai de lá e haverá centenas desses tijolos e todos iguais. Como é que todos eles se parecem? Todos eles se parecem porque eles foram pressionados, feitos, moldados exatamente da mesma forma. Essa é a ideia aqui no texto. Idênticos. Não seja feito do mesmo molde que o mundo é feito. Não, os ímpios não. Não permita que você diga, bem, eu não vou... Escute-me com muito cuidado. A maioria de nós está acordada aproximadamente 16 horas por dia. A menos que você esteja vivendo em uma bolha, diversas dessas horas, você estará sob influência direta deste mundo. No seu local de trabalho, na sua escola. Isso é inevitável. Mas as coisas que podem ser evitadas devem ser evitadas. Elas precisam ser evitadas. Elas devem ser. Você é moldável. Você sabe, há um grande debate a respeito do livre-arbítrio, mas quando você quiser defini-lo tecnicamente, você tem que admitir que existe apenas uma pessoa que tem livre-arbítrio, e esse alguém é Deus. Você não tem livre-arbítrio. Por quê? Não inteiramente. Por que eu digo isso? Porque você está debaixo de influência. Influência de tantas pessoas, de tantas ideias. O contexto ao seu redor está constantemente te amassando, te pressionando você, influenciando para que as suas ideias e decisões não sejam totalmente suas. Mas a influência das pessoas ao seu redor, somente Deus está acima disso. Ele é a causa primordial, Ele é o começo, Ele é o primeiro e o último. Nada o influencia. Ele está livre disso, mas você não está. Nem eu. É por isso que nós devemos ter muito cuidado com as nossas companhias. Uma das coisas que eu sempre tentei procurar é... Se há outro pregador ali fora, outro homem, enfim, que eu conheço, quando eu o deixo vir, eu sempre vou embora querendo ser mais parecido com Cristo. Eu vou embora querendo ser um homem melhor. Você entende? Você precisa se tornar isso para influenciar outras pessoas também. Então, aqui diz, não se conforme com este mundo. Não se conforme. Porque você se encontrará mais cedo ou mais tarde sentado no mesmo lugar que os escarnecedores do mundo, aqueles que estão zombando das pessoas que realmente procuram seguir a Cristo. Aqui diz também que não se conforme com este mundo, mas seja transformado. É a partir dessa palavra grega que obtemos a palavra metamorfose. É essa mesma palavra que é usada por Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Quando ele foi transformado diante do povo, houve uma transformação, uma verdadeira transformação. Isso ocorre na vida de um crente também, pelo poder regenerador do Espírito Santo. Mas então eu quero que você veja isso.
Com relação à nossa justificação, nós não temos participação no que Deus fez em nossa justificação, mas na santificação, que Deus também está trabalhando por ela para nos tornarmos semelhantes a Cristo, na nossa santificação nós devemos participar, nós participamos. E é por isso que Deus, em outras palavras, nos transformou. Ele nos transforma para que o nosso interior se torne exterior, mas nós também devemos participar dessa transformação, da santificação, até mesmo os ministros, porque Paulo diz a Timóteo, Timóteo, faça essas coisas para que o seu progresso seja evidente, para que todos vejam o seu progresso, Timóteo. Que o seu progresso seja evidente, que você está crescendo. Então ele diz, sede transformados pela renovação da sua mente. Essa ideia, uma ideia lá provavelmente que iniciou-se nos anos 60, essa ideia dos anos 60 é uma ortodoxia morta, uma ortodoxia acadêmica, é uma ideia que, para você verificar o cérebro, assim, é o seguinte, isso é uma mentira, essa ideia dos anos 60. Olha só, tudo começa lá no cérebro, tudo começa lá. Tudo começa com a nossa mente, com a mente, preenchendo a mente com a verdade. Preenchendo a mente de encorajamento das Escrituras. É aí que tudo começa. Eu já ouvi, às vezes, diversas pessoas dizendo, bem, você sabe, entendo isso na minha mente, mas eu não entendo isso no meu coração. O que você quer dizer? Você entendeu isso no cérebro, mas não conseguiu no seu coração que está bombeando sangue? O que você quer dizer? Você vê que nós dizemos esses clichês sem nexo, não é sobre o cérebro, é sobre o meu coração. O meu coração não lê. Eu acho que o meu coração bombeia sangue. É absolutamente sobre o cérebro. É realmente apenas sobre a mente. É sobre crescer, crescer em conhecimento. Então, esse conhecimento, através do poder do Espírito Santo, o que ele faz? Ele nos transforma. Agora, se você quiser falar sobre afetos ou paixões ou isso ou aquilo, sim, eu irei te acompanhar. Mas eu estou tão cansado de ouvir isso. Eu tenho uma religião do coração e não uma religião da cabeça, do cérebro. Você já viu uma galinha com a cabeça cortada? É muito zeloso. Ela sai correndo por todo um quintal, e eu não estou brincando, essas coisas podem durar, ela pode ficar dias sem essa cabeça. Assim como alguns de vocês. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Então, você entende que o que é a renovação da nossa mente? Eu quero dizer algo, uma coisa para vocês. Eu vou confessar aqui, eu gosto de lutar. Eu realmente, assim, eu gosto de boxe, eu gosto de wrestling, eu gosto de lutas desse tipo. Eu não estou brincando aqui com vocês, eu poderia sentar ali e assistir algumas lutas. Eu gosto de ficar ali no porão, lá no porão, pendurar o saco de pancada de novo, eu gostaria de tirar minhas luvas, eu gosto de tudo isso, eu acho que eu poderia fazer isso. Se eu soubesse que iria viver o suficiente, enfim, se eu fosse competir, eu estaria morto. O que você está pensando? Tão rápido. O que você está pensando? Nós podemos ficar tão distraídos. E sim, meu querido amigo, existe um equilíbrio. Há um equilíbrio porque há pessoas que elas apenas... parece que a mente delas está totalmente sem a palavra, removida da palavra de Deus. E tudo ali na mente delas é tolice, mas há outras pessoas que são muito sérias a respeito da palavra de Deus, mas eu não quero estar com elas. Simplesmente não. Até o seu sorriso, eles vão encontrar um versículo para te repreender. Você não pode pescar, nós não podemos andar de bike, não podemos fazer nada. Mas isso não é uma verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é uma mina completamente cheia de Deus. A verdadeira espiritualidade é uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo, e na vida dessa pessoa não há secular e sagrado. Se estou jejuando, orando, se estou lendo a palavra, é espiritual. Se estou ensinando a minha filha a andar de bike e rindo de todo o meu coração, é tão espiritual quanto. É uma vida vivida para Deus. E por onde começa? Começa com a renovação da nossa mente. A renovação da mente. Quando me tornei crente lá atrás, na Universidade do Texas, pelo primeiro ano, eu quero dizer, eu cresci muito rápido, como um foguete.
Uma das razões pelas quais eu cresci rápido como um foguete foi que um amigo meu uma vez disse: você está crescendo rápido como um foguete. Porque até aquele momento eu havia convertido vários caras através da minha vida. Pessoas que realmente amaram Jesus. Essas pessoas me cercaram. Então, logo que o semestre terminou, era verão. E eles disseram: ei, onde você vai morar no verão? E eu disse: bem, eu não pensei nisso ainda. Eles disseram: você tem que vir morar com a gente. Então, foram estudos bíblicos com eles, eu orava com eles, eles foram me responsabilizando como líder, eles estavam saindo, testemunhando. Eu apenas tinha pessoas ao meu redor constantemente que amavam a Cristo. Eu andava com eles por mais tempo, tinha uma paixão e um conhecimento mais profundo dele. E adivinhe, depois de 35 anos, eu ainda preciso da mesma coisa. Ainda precisamos da mesma coisa, que é a renovação da mente. Agora, como nós renovamos a mente? Eu daria a vocês apenas... Paulo define isso, mas você sabe, em primeiro lugar, nós devemos olhar para as Escrituras de forma correta. Em segundo lugar, oração. Terceiro, estão prontos, igreja? A igreja. Eu não quero dizer um edifício. Eu quero dizer o povo de Deus. Aqueles que realmente conversam, discutem coisas espirituais, que são piedosos, que têm conversa piedosa, que você conhece bons livros, Eu quero que você saiba algo que eu realmente acredito. Eu fui criado em uma pequena cidade, em uma fazenda para criar gado e cavalos. Não era nada metropolitana essa cidade. Foi até o dia que eu fui para a universidade e também tive que fazer uma aula de apreciação de arte. Alguém certa vez me perguntou o que há na aula de arte. Eu disse: você olha algumas pinturas, e eu disse: eu aprecio isso. Eu não sabia o que era uma aula de apreciação de arte. Mas, sim, todavia, como comecei a entender, acho que foi o Renoir quem amarrou uns pincéis nas mãos. A artrite dele era muito dolorosa, era tão dolorosa. Mas por que ele faria isso? Porque a beleza valeu a pena. Quando você começa a entender e a olhar e ver o talento e tudo mais. Sabe o que hoje quando eu viajo para qualquer lugar do mundo, eu digo: existe um museu de arte? Em qualquer lugar. Eu tenho aqui no meu telefone, é um feed do Twitter que me envia uma pintura famosa todos os dias. Agora, por que eu disse isso? Eu disse isso porque é uma espécie de espiral. Quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você ler as palavras de Deus, mais você orará. Quanto mais você orar, você circulará, então andará em espiral, em círculo, e você vai chegar num determinado lugar da lei, do ponto. Eu posso garantir, e você vai aprender a apreciar essas coisas. Você aprende a apreciar coisas que são belas e sagradas, coisas que são excelentes, e você as deseja. Agora, ainda temos algum tempo. Eu quero apenas parar por um momento e quero mostrar uma coisa que pode ser útil. Não é uma boa pregação expositiva, mas eu estou apenas tentando ajudá-los hoje. Eu quero que vocês olhem novamente para o versículo 1. Ou não, olhe para o versículo 2. Desculpa. E ele fala a respeito da vontade de Deus. Renovando a sua mente para que você possa provar qual é a vontade de Deus. Não é verdade que muitos, especialmente quando são mais jovens, conhecem qual é a vontade de Deus, e você não tem certeza, e aí você acaba fazendo algo assim com a sua Bíblia, e você coloca o seu dedo, você fez, é por isso que você está rindo. Então, basicamente, as pessoas... A cada dia temos tanto pensamento a respeito das coisas de Deus, mas quando essas pessoas chegam a uma determinada situação em que realmente elas precisam de uma resposta, aí é quando elas começam a tratar este livro, quase como se fosse algo mágico. Coloque seu dedo lá, ou procure um conselho aleatório. Não há nada de errado nisso, desde que seja um conselho sábio. Mas aqui está o que eu quero que você entenda. Veja, no nosso texto, você está constantemente renovando a sua mente na palavra de Deus. Se você está lendo a palavra de Deus de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, o que está acontecendo? Nesta renovação da mente, é como se você estivesse cultivando a mente de Cristo
É como se você estivesse cultivando a mente de Deus. Você está começando a entender mais e mais, geralmente, em seguida, mais e mais especificamente a maneira de como Deus é, o que Deus deseja, para que você seja uma pessoa que renova constantemente sua mente na palavra de Deus. Saiba a vontade de Deus. Em diversas áreas que, neste momento, hoje, é meio embaraçado para você, meio difícil. Vou dar um exemplo. Lembro-me de uma das primeiras vezes que eu ensinei em uma escola bíblica. Um jovem se aproximou de mim e disse: irmão Paul, eu estou meio confuso, eu não sei qual é a vontade de Deus. E eu disse: ok, o que é? Ele: bem, a igreja me chamou para ser pastor. Verdade? Isso pode ser maravilhoso, eu disse. Há quanto tempo você é cristão? Há cerca de 14 meses. O que o professor com quem você falou aqui lhe disse? Bem, eles me disseram que acham que eu devo levar à igreja. Eu disse: volte para cada um desses professores e diga a eles que eu disse, use o meu nome, dei o meu número de telefone para eles. Que eles precisam sair desta escola e não dar conselhos a ninguém, até que realmente leiam a Bíblia. Ele disse: como você pode dizer isso? Como você pode dizer isso? Que você sabe que não é a vontade de Deus que eu seja pastor da igreja? Eu insisto porque 1 Timóteo capítulo 3, ele diz que o pastor não pode ser um novo membro, um novo convertido. Vamos analisar o restante dessas qualificações. Você tem essas qualificações? Você só tem uma, que é aspirar a ser um pastor. Isso é bom. Então eu posso lhe dizer com a autoridade da palavra de Deus: não, você não deve ser pastor neste momento. E também posso dizer aos professores que estão terrivelmente errados, equivocados. Você entende? Eu não precisava de algo descendo do céu, porque eu já tenho uma palavra certeira que desceu do céu. O que devo fazer no ministério? Bem, na verdade, ele te dá um monte de comandos, direções. Se você seguir esses comandos, não terá tempo para pensar nas demais coisas. Quanto mais nós renovamos a nossa mente na palavra de Deus, mais nós entenderemos. Simplesmente iremos nos encontrar fazendo a vontade de Deus. Agora, eu quero que você veja algo a respeito da vontade de Deus. Isso aqui é muito importante. Ele diz, renovando a sua mente para que você possa provar qual é a vontade de Deus. Então ele continua descrevendo a vontade de Deus. É aquilo que é bom, aceitável e perfeito. Ok? Bom, agora aqui, essa palavra aqui pode ser traduzida bem, interpretada da seguinte maneira. Ela também traz consigo a ideia de algo que é saudável. A ideia de algo que pode ser ou poderia ser aproveitado, proveitoso, algo que te beneficia, que possui uma integridade e que te traz saúde, força e vitalidade. Então, se nós estamos pensando determinada coisa, é a vontade de Deus. Primeiro faça a si mesmo a seguinte pergunta: tal coisa é boa? Tal coisa contribuirá para a minha saúde espiritual? Tal coisa contribuirá para a minha vitalidade espiritual? Essa coisa me fará mais parecido com Cristo? Me dará mais força? Se não, provavelmente você não precisa fazer isso. Próxima coisa que é aceitável, você certamente aprendeu essa semana. Nós não devemos perguntar se algo é aceitável para a nossa cultura, porque para a nossa cultura é aceitável matar bebês, crianças. Aborto. Significa apenas... Se há uma coisa que nós devemos saber e não devemos nos preocupar, é com o que é aceitável para essa cultura sombria e distorcida. A pergunta que nós devemos fazer: é aceitável para Deus? Não precisamos fazer o que não é aceitável para Deus. Então, se a vontade é de Deus, é perfeita. Você diz: bem, não há muita coisa perfeita neste mundo, irmão Paul. Esta ideia aqui não está completa. Deixa eu me dar um exemplo. Uma vez, na verdade, eu quase vi um reavivamento surgir na Europa Oriental, com cerca de 70 pastores. Eles estavam tomando a frente de tudo, clamando a Deus, e Deus quebrantou o coração pecador deles, porque eu os mostrei nas Escrituras que não é bíblico sacrificar esposa e filhos
por causa do seu ministério. Eles pensavam que a marca de um homem de Deus era essa aqui, a seguinte: ele negligenciava sua esposa, seus filhos, sempre estava fora de casa evangelizando, pastoreando os outros e etc. Eu mostrei o erro para eles cuidadosamente nas Escrituras e Deus verdadeiramente se moveu e quebrantou o coração deles. Aqui está uma das maneiras, uma das coisas que realmente pegou eles. Eu disse que a vontade de Deus é boa. Eu disse e mostrei para eles. Agora, a vontade de Deus para vocês é ministrar. Nós vimos lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, em Tito, que a vontade de Deus para nós é ministrar, pregar o Evangelho. No livro de Efésios, no livro de Colossenses, Deuteronômio 6, eu lhes mostrei qual que é a vontade de Deus, que é cuidar da sua esposa, dos seus filhos e instruí-los nas Escrituras. Agora, em Romanos 12, versículo 2, nos diz que a vontade de Deus é perfeita. Isso significa que se para fazer determinada coisa, você precisa desobedecer aquilo, então não é a vontade de Deus. Então, se você está me dizendo, eu não tenho tempo para cuidar da minha esposa, não tenho tempo para cuidar dos meus filhos, porque eu tenho que fazer o ministério, na verdade, você está acusando Deus de ter uma vontade imperfeita. Contraditório, você não vê isso? É da mesma maneira que um jovem vê uma garota muito bonita, que não é cristã, ou uma menina bonita vê um jovem que não é cristão e se torna interessado, muito interessado naquele jovem. E o que ela diz? O que ele diz? É a vontade de Deus eu evangelizá-lo. Sim, isso é a vontade de Deus, que esse jovem seja evangelizado. Portanto, eu vou sair da vontade de Deus? Não, não é a vontade de Deus que você namore com ele. Então, se você está tentando realizar a vontade de Deus, violando a vontade de Deus, se for verdadeiramente a vontade de Deus, não será contraditório. É isso que a teologia sistemática verdadeiramente tem ensinado a um jovem como pensar de maneira não contraditória. Pense de acordo com as Escrituras. Essa é a vontade de Deus. Prosperar você espiritualmente, a ser aceitável a Deus como Ele revelou nas Escrituras. É isso. Tem que estar em harmonia com todos os demais mandamentos. Agora, vamos terminar e eu quero que você mantenha aí marcado e que você vá lá para Filipenses por apenas um segundo. Capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, reputação, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Agora, alguém certo tempo atrás me perguntou, você tem doutorado? Eu disse, eu tenho uma escavadeira, sim. Eu faço lá no meu celeiro, eu sou um especialista em cavar poços. Eu não sei, cara, eu já cavei mais buracos de poços do que você já pode imaginar. Tudo bem? Eu posso ver pelo sorriso no rosto de vocês, que a maioria de vocês nunca tocaram em uma escavadeira. Você vai tocar em uma escavadeira de buracos essa manhã, porque nós vamos cavar um. Agora, em Romanos 12, o primeiro poço que você pode cavar tem que ser bom. O próximo tem que ser aceitável. O próximo, perfeito. Não pode contradizer a vontade de Deus, sobre hipótese alguma. Então, vamos para Filipenses. É verdade, a verdade. Você percebe, eu estava caminhando pelo Walmart outro dia e eu percebi que se eles pegassem, se deixassem nessa loja apenas a comida que é boa para você, restaria apenas 10% do estoque. Se você fizer isso com as notícias de hoje em dia, com o que está sendo ensinado sobre ética nas escolas, etc., eu diria que estaríamos em algum lugar assim em torno de 2%, sobraria 2%. Mas vamos cavar um buraco no poço e colocar um poço chamado verdade. Então, o que for honroso será o próximo poço. Em seguida, o que for certo, de acordo com a maneira como Deus vê isso direito, certo, significa que está em conformidade com o padrão de Deus. Então, tudo que é puro, tudo que é adorável, você sabe que uma cultura anti-moralidade, uma cultura imoral, você sempre pega uma faca e enfia no coração da magnitude, da beleza.
Não resta nada adorável, é apenas grotesco, sombrio e gótico. Mas vamos colocar um poço chamado adorável. O que quer que seja bom, nós vamos relatar o que for excelente, tudo o que é digno, for digno de louvor. Vamos colocar todas essas postagens ao nosso redor e dizer que acabamos de dar um passo gigantesco em direção ao discernimento. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Você entende? Se não é bom, eu não preciso estar por perto. Se não é aceitável para Deus, eu não preciso estar perto disso. E isso não precisa estar perto de mim. Por isso, se eu construir uma cerca e aquilo contradizer a lei de Deus de alguma maneira, eu não preciso estar por perto disso. Mas agora é verdade. Se não é verdade, eu não preciso ouvir. Se não for honroso, não apenas de forma neutra, mas realmente honroso, certo, puro. É diferente, eu sou diferente. Eu adoraria escrever um livro a respeito da beleza, da pureza, da atratividade da pureza. Talvez você diga, bem, nossa, eu estraguei tudo. Não. Não enquanto Cristo estiver sentado no trono. E não enquanto o sangue dele ainda tiver poder. Lembre-se do que eu disse. As misericórdias se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs. Todas as manhãs. Tudo que é puro, tudo que é adorável. Adorável. O que quer que seja bom, o que seja excelente, o que digno de apreço, de elogios, essas coisas. Agora, veja o que você tem. Aquela cerca que nós construímos ao nosso redor filtrará muitas coisas que impedem ou impedirão você de crescer. Isso vai filtrar muitas coisas que irão te machucar. Essas coisas podem te machucar. E ao ler a palavra de Deus, essas coisas aqui mencionadas se tornarão muito mais atraentes para você. E você perceberá que muitas das coisas em sua vida não eram apenas coisas neutras, mas eram básicas. Básicas, a base. Você entende? Agora, menos uma coisa. Se você gasta cerca de nenhum tempo, todos os dias, lendo a palavra de Deus, e cerca de 0 tempo em oração diariamente, lendo a palavra, eu não quero que você leia a palavra amanhã 1 hora, ou orar por 1 hora, ou que você faça uma vigília noturna a noite toda, que você não durma. É como se sempre quiséssemos ir de 0 a 60. Nós acabamos andando para trás. Eu quero que você continue, eu quero que você seja uma pessoa que se entregue às disciplinas espirituais, mas eu quero que você comece com pequenos passos, que você saiba começar. Se você nunca leu a Bíblia, comece a ler. Você sabe, comece a ler em Mateus, leia todo o Novo Testamento, leia um capítulo de Mateus, um capítulo de Salmos, trabalhe ali no Novo Testamento, sente-se apenas com uma xícara de café, divirta-se, e sente-se lá de manhã, leia, se alimente. E se não conseguir entender tudo, ok, não entendemos tudo, mas o meu problema não é o que não entendo, é o que eu entendo e eu não pratico, eu não faço. E eu também poderia recomendar uma Bíblia de estudo muito boa, pois seria muito útil a Bíblia de estudo, a herança da Reforma, estudo da Bíblia, a Bíblia de estudo do John MacArthur. Por que uma Bíblia de estudo? Porque eu não quero ter que me levantar, porque eu não sei onde está aquela cidade, ou o que ela está falando ali, ou eu corro para um comentário em algum outro lugar e depois eu volto. Eu só quero ler. Este não é necessariamente o tipo de estudo, eu estou apenas lendo as Escrituras dessa forma. Ouça o que Deus disse nas Escrituras, para desfrutarmos dele, para alimentarmos, para comermos. Então, ore também. Ore, então, não sei orar. Bem, então nós teremos que passar e aprender com a oração do Senhor, porque é assim que você aprende a orar. Não repetindo, mas entendendo. Ela é o modelo de oração, ela nos mostra como orar. Isto é o que você precisa. Você precisa do quê? Eu estou te dando aqui muito mais do que você precisa deste sermão. E eu não estou dizendo que você não precisa de um sermão, mas eu quero lhe dizer uma coisa. As pessoas estão morrendo de fome. Por quê? Porque mesmo nas boas igrejas, elas só comem uma vez por semana. Você tem que comer todos os dias. E isso me leva a outra ilustração, que prolongará meu tempo de pregação, mas valerá a pena. E é isso. Eu quero que me escute.
Às vezes você pode olhar à sua volta, ver coisas que são realidades físicas e se perguntar por que Deus fez dessa ou daquela maneira e quase todas as vezes que me sento e penso a respeito disso, existe uma explicação espiritual. Eu quero dizer, há tudo. E se eu não entendo, normalmente eu me deparo com isso algum dia lendo os puritanos ou algo do tipo. Mas aqui está algo, digamos que amanhã eu vou partir para a Europa e que eu vou pregar lá dia e noite por 4 semanas. Amanhã. Ok? Mas eu tenho que seguir uma dieta muito saudável de agora em diante por causa do meu coração, você sabe, tudo mais. E aqui, o que está acontecendo? Eu disse a Charlie ontem, você vai ao supermercado? Sim, bem, eu preciso da comida. Você precisa de muita comida? Bem, eu preciso muita. Então ela compra, tipo, depois que eu terminar aqui a pregação, eu vou para casa e o meu avião sai às 11 horas da manhã, amanhã de manhã. Então eu tenho exatamente quase 24 horas, eu vou comer coisas sólidas dessa maneira. Dessa maneira eu não precisarei comer por 2 semanas, então não preciso me preocupar em comer alguns alimentos específicos enquanto eu estiver pregando. Parece uma boa ideia? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Bem, primeiro, antes de mais nada, eu vou ficar realmente muito doente. Eu nunca mais vou querer comer depois de 24 horas, eu nunca mais vou querer um pedaço de brócolis de novo. E se eu não conseguir, pelo menos dentro de 2 dias, o que vai acontecer? Eu vou sentir fome de novo e eu vou ficar fraco de novo agora. O que nós aprendemos disso? E da mesma forma, você vem aqui e o irmão Anthony ou o nosso irmão Luke, o irmão Tucker, eles pregam para você, você acha que fez as anotações suficientes que te alimentaram. Isso é bom, mas me desculpe, isso não é bom o suficiente. Você precisa comer todos os dias. Você tem que comer várias vezes ao dia. Alguns de vocês provavelmente deveriam repetir várias vezes. Mas você precisa comer consistentemente da mesma forma. Prefiro tê-lo na palavra de Deus por 20 minutos, mas 20 minutos lendo sistematicamente de Mateus Apocalipse, de Gênesis Apocalipse, ou lendo do livro dos Salmos, até Provérbios, de acordo com a necessidade da leitura, meditando, pensando sobre o que você está lendo, fazendo perguntas às pessoas. Aí você não entende algo que está na Bíblia de estudo, aí você chega nos pastores, pergunta, o que está explicando aqui na Bíblia de estudo? Passe algum tempo em oração. Você diz, bem, eu oro. Deixe-me fazer uma pergunta. Isso, novamente, é muito importante. Quando você ora, é apenas intercessão? E eu tenho vários sermões a respeito disso. Porque isso é importante. Intercessão. Intercessão é apenas uma coisa. Trabalho duro. E se a minha vida de oração fosse apenas intercessão, eu não iria durar muito. É aí que a maioria das pessoas erram, você entende? Elas erram terrivelmente. Você se ajoelha e você está intercedendo, intercede por si mesmo, você intercede por sua família, intercede pela Malásia, você intercede pelo que está acontecendo em nosso país. Intercessão nada mais é do que trabalho duro e não é divertido, é uma luta, é uma batalha, é difícil, é sangue, suor e lágrimas. Está agarrado ao altar todos os dias e não sair de lá. Isso precisa ser mudado. Se isso é toda a sua vida de oração não vai durar muito. A oração é principalmente, antes de mais nada, comunhão com Deus. É se deliciar com Deus, conversar com Deus. É por isso que a minha parte favorita não é a intercessão. A minha parte favorita de orar é sentar em uma mesa ou... Minha melhor forma favorita, apenas andando que seja, enfim, andando e conversando com Deus, falando com Deus, desfrutando de Deus. Eu quero dizer apenas Deus, e eu estou tão cansado. Oh, Deus, estou com medo. Oh, Deus, esse é o animal mais engraçado que eu já vi. Por que você fez um animal assim, Deus? Está literalmente desfrutando de Deus. Você está amando a Deus, está sendo amado por Deus, está falando com Deus, está andando com Deus, é comunhão. E fora disso, você lendo a palavra, se alimentando.
e orando por comunhão e intimidade. A intimidade surge o ministério também de estudar e pregar a palavra, ministério de intercessão, ministério de conselho, de cuidado, de evangelismo. Isso flui para fora. Por favor, aprenda isso. Você será, e eu uso essa palavra especificamente, você será um crente feliz. Um crente feliz. Eu não tenho medo dessa palavra. É o que você precisa. Apenas apreciar Deus. Aprecie-o e lembre-se de não secular o que não é sagrado, enfim, o que é tudo sagrado ou não sagrado, enfim, não misture as coisas. Tudo é sagrado, tudo. Por quê? Porque ele passa a ser onipresente. E ele se deleita em ver qualquer conformidade que exista em nós. Ele se deleita com o trabalho do seu filho. É adorável. É adorável. É tão adorável. Vamos orar.